aqui é o Capelão Rodrigo. Nós estamos começando o nosso episódio número 4 aqui do Calibre Podcast. E é um projeto do Calibre da Liberdade, onde nós falamos sobre armas de fogo, airsoft, nós falamos também sobre feiras, exposições, legislação, ProArmas e muito mais. Estou aqui recebendo aqui os nossos convidados e eu quero apresentar para vocês o primeiro convidado, que é o nosso querido Furlan, do mundo do Airsoft. Isso mesmo, meu querido. Muito obrigado pelo convite, Capelão, e é sempre uma honra poder falar desse esporte que a gente tanto pratica, tanto ama, né? Leva para a vida e à disposição sempre, né? Sabe que a nossa parceria não é de hoje, né? Isso mesmo, a parceria já vem de alguns tempos já. E também quero apresentar aqui o Pacheco. O Pacheco é da Navy Seals Airsoft, é isso? Navy Seals Airsoft Team Goiânia, isso mesmo. Obrigado, Capelão, pelo convite, obrigado ao Calibre da Liberdade. É uma honra a gente fazer parte aqui desse podcast e trazer para a comunidade goiana esse esporte, né, que vem crescendo bastante, quebrar alguns mitos, alguns tabus e trazer um pouco mais de informação sobre a nossa comunidade em si. Muito obrigado pelo convite. Diga-se de passagem, o esporte que mais cresce no Brasil hoje, né? Proporcionalmente sim, né? Como a gente cresceu rápido em pouco tempo, então proporcionalmente é o esporte que mais cresce no país. Ah, que coisa boa. A honra é minha de estar com vocês, tá? Então nós vamos estar falando. Vamos começar aqui com o Furlan, né? Que o Furlan é da Arena Milsim Eventos. Né? Eventos. Sim. Eu fui num lá na pecuária, né? O pessoal no canal, fui lá, fiz um ao vivo lá, mostrei pro pessoal. Exatamente. Foi um evento beneficente que nós temos parceiros, graças a Deus, hoje, dentro do estado, municípios, e eles proporcionam esses locais épicos para nós fazermos esse evento. E pecuária foi um evento 100% beneficente, assim como nós fizemos no estado de Serra Dourada, né? E em alguns outros locais. E, se Deus quiser, este ano ainda teremos outros mais. E é sempre bom poder unir esse esporte que a gente tanto gosta e ajudar pessoas, né? Isso é muito bacana, né? É um lado do Airsoft que às vezes não é tão divulgado assim, mas hoje no Brasil há muitas instituições que têm, além de realizar os eventos, fazer também o papel da caridade, né? O papel de ajudar pessoas com o esporte. Isso é muito bom. O Calibre da Liberdade, em todos os eventos que nós fizemos, nós preocupamos com essa questão demais do social, né? Que até então o ingresso dos dois eventos, né? Vocês foram lá. Estivemos presentes. E foi 1 quilo de alimento, Sim. né? O primeiro evento foi quase meia tonelada. Ótimo. E já o segundo evento, né? Então nós queremos fazer um evento com vocês, né? Sim, será uma honra, estamos à disposição. Nós fizemos um, inclusive, né, há alguns anos, nós fizemos um de 100% doação de sangue. Tá? Foi o primeiro no Brasil, então nós fizemos o ingresso do operador ao evento era doação de sangue. Foi lá doar. Exatamente. Não precisaria tecnicamente ser do operador, mas ele tinha que comprovar uma doação. Então foi muito bacana, fomos pioneiros nisso. O último de Serra Dourada, que ocorreu em dezembro agora deste ano, do ano passado, melhor dizendo, nós arrecadamos aí cerca de 10 quilos, porque é uma cesta básica daquela menor, né? Cerca de 10 quilos por operador. Nós tivemos cerca de 160 operadores em campo. Muito tá? bom. Mesmo tendo outro evento no mesmo dia, nós conseguimos aí ter êxito e ajudar essas pessoas. Então, cestas que foram encaminhadas aí para a OVG, então, dentro da secretaria, eles distribuem para as pessoas carentes. Muito bem. Pacheco, você estava lá no dia lá dessa última do Arena? Estávamos lá. Nós somos parceiros da Arena, né? Como equipe, como os jogadores. Então a gente sempre prestigia, sempre busca também estar contribuindo com a sociedade. O mais recente, inclusive, foi uma parceria, né, com São Paulo para a questão de arrecadação foram valores, né, para as vítimas de... Sim. Nós fizemos um projeto que nasceu dentro da Arena, mas assim, somente o nome. Nós fizemos alguns eventos e utilizamos, que é o Soldado Solidário. Soldados Solidários. E aí, uma grande amiga de São Paulo, a Eli, e a Dani Tanque, que é uma pessoa muito influente dentro de São Paulo, junto com o projeto CNA, que hoje vai ocorrer, é um reality show de Airsoft, hoje muito bacana que vai ocorrer. Em breve vocês terão mais informações. E eles estão nos apoiando nesse sentido. Então virou um projeto que saiu daqui dentro da cidade para se tornar um projeto nacional. E o último jogo que nós fizemos, né, nós arrecadamos ali R$5 por operador, tiramos da inscrição para poder fazer a doação para o pessoal lá do Rio de Janeiro. E como o Airsoft ele é um esporte tão amplo, tem tantos parceiros, tantos amigos que
que a gente conhece ao longo do tempo, nos eventos, nós conseguimos um amigo no Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, que ele faz parte, ele conhece o pessoal da associação que está ajudando. E, embora fez agora 30 dias, né? Agora há pouco tempo do incidente, do acidente, né? Agora que eles estão necessitando mesmo de ajuda, porque as pessoas não têm onde morar, muitos não estão desempregados, e aí o pessoal de São Paulo já está aderindo, o pessoal de Brasília, da FAB, nosso amigo Delta lá já está também aderindo ao projeto, e todo mundo está arrecadando valores para poder mandar para esse pessoal para poder ajudar no máximo possível. Que coisa boa, né? Isso é muito importante. Vamos falar então a questão de como é que está o cronograma. Você quer falar agora do cronograma dos eventos ou a gente vai deixando mais para frente? Vamos falando. Fala agora, fala no final, a gente reforça ao final. Tá. Quem é que quer começar com o Airsoft? É difícil? É complicado? Não, de maneira alguma. Precisa de muito investimento? No início, vamos colocar aí cerca de 5 anos, 7 anos atrás, era mais complicado, porque, enfim, quando eu entrei por Airsoft, né, eu vi essas lacunas, né, eu comecei a detectar, então, assim, até por isso que também hoje trabalho com armaria, então eu também faço manutenções em armas de Airsoft por conta de demanda, então precisava para mim, então fui aprender, fui fazer e acabei fazendo isso, trazendo isso para a escala de empresarial, né, fazendo para os amigos, depois se tornou empresa, que é o mundo do Airsoft hoje, né, e aí, vendo também essa dificuldade, porque o equipamento do Airsoft ainda é muito caro, né? Incide dólar, então... São todos os equipamentos importados, né? Então tem o custo de importação, tem o câmbio pro dólar. Acaba transformando isso em uma coisa que é um pouco mais cara, mas não é inacessível. Ainda é mais barato do que uma arma de fogo, por exemplo. Exatamente, mas a dificuldade é quem quer conhecer o esporte e às vezes antigamente ele teria que ir lá comprar um equipamento, porque ele não tinha disposição. Então ele vai gastar ali cerca de R$ 1.500 em equipamento, simplesmente para conhecer o esporte. Aí vem mais EPIs, etc. Correndo o risco de não se adaptar, não gostar. Exatamente. Né? Apesar de ser um esporte extremamente apaixonante, né? Tem muita gente que às vezes não vai se adequar. Muita adrenalina, né? Isso, por um motivo ou por outro. E aí eu senti necessidade de começar. Já tinha um amigo meu, um parceiro que fazia esse trabalho em Goiânia. E aí eu falei, cara, vou começar também a trabalhar com isso, porque era escasso, né? O estoque dele era limitado, então eu entrei para ampliar um pouco mais esse mercado. Então nós começamos com o aluguel das armas, né? E aí a Mundo Airsoft foi desdobrando, né? Então começamos com o aluguel, há algum tempo nós estamos nesse mercado, e aí fica muito simples, porque por um valor bem abaixo do que o cara for adquirir um equipamento, hoje cerca de R$60, ele entra, ele participa do evento, né? E ali ele tem relacionamentos, né? Ele conhece pessoas, conhece equipes, como a Navy Seals, que eu também faço parte, né? O Pacheco é o nosso comandante, estou subcomandante da equipe, e conhece as pessoas, e aí ali ele entra para os grupos, ele vai conhecer os equipamentos, ele vai testar o esporte, gostei, bacana, ele vai lá e faz adquire lá seu equipamento, né? Já com um suporte bem bacana da galera que quer que entre, e aí fica muito mais fácil dele participar. Aí, pessoal, então vocês entenderam que você pode alugar o equipamento. Você pode entrar aí nas chamadas batalhas, né? Agora você explica essa questão aí dos jogos, como que é essa questão. Eu falo, não, vou lá para jogar. Não, é uma batalha. Ou como é que funciona? São jogos ou... uma realidade, algo assim, sim, né? Sim, são jogos, muitos falam games, jogos, eventos, operações, tá? Porque o Airsoft, diferente do que trazia o paintball, né? Lógico que dentro das categorias do paintball ele tem algumas diferenças, mas majoritariamente no Airsoft nós buscamos a simulação da ação real, tá? Então são geralmente reencenações de operações, são recriações de situações que ocorreram ou que estão ocorrendo, situações fatos de guerra, históricos, guerras, conflitos, operações policiais. Isso. Dessa semana que passou, né? Sim. De ontem eu não consegui ir, Sim. fiz de tudo para ir, mas na próxima quarta-feira eu vou. Se Deus quiser. Reencenamos lá. Eu vi, na hora que eu vi a chamada lá, eu falei, gente, eu vou fazer no canal, né? Esse negócio de narcotraficante, você vai colocar alguma coisa? Lá Catedral, que foi a prisão que o Pablo Escobar construiu para ele mesmo. Então fez uma
Com a reencenação. Com a reencenação. Isso, do que ocorreu realmente, porque realmente ele teve essa situação de, como viram que ele lá dentro ele estava comandando a operação dele dentro da Colômbia completa e até fora da Colômbia, claro, viram isso e falaram, pô, não pode continuar isso. Aí eles foram, invadiram e ele teve que se espirrar de lá. Então nós recriamos isso porque até nosso ambiente lá, que é o nosso campo, que é o Arena Container, ele é muito parecido com o aspecto da prisão lá, né? Então é um prédio de 3 andares, então fica bem bacana, o pessoal gosta demais, né? E isso, claro, um jogo de quarta-feira, que ocorre toda quarta-feira, então tecnicamente ele é um pouco menor que uma operação, um evento de final de semana que tem 2, 3 dias. A exemplo que nós participamos todo ano aí, das 3 edições que tiveram do Warzone Brasil, que hoje é o maior evento que existe na América Latina, né? O terceiro. Na verdade, ele é em São Paulo, ele na verdade ele é o maior do Hemisfério Sul. Exatamente. Ele só perde para eventos realizados nos Estados Unidos e na Europa. Isso. E chegaram a ter, a pandemia prejudicou um pouco, mas nas edições antes da pandemia, chegamos a ter 1.500 operadores no evento. É um evento de 4, 5 dias simultâneos. Então, e lá nesse caso específico, né, dentre uma das opções que a gente tem, lá eram missões fictícias, então não era reencenação de nada, nenhum fato histórico, era uma história criada especificamente para o game. Então haviam inicialmente 3 exércitos compostos por 3 países fictícios, e eles guerreavam entre si para cumprir determinadas missões dentro do teatro lá de... Que história, né? História é muito importante. Um dos organizadores, que é o Schmidt, ele é historiador, ele é professor de história, então ele tem essa capacidade de produzir histórias muito, assim, sensacionais. Até gostaria de, não cortando a sua fala, de agradecer o Schmidt aí, que é um parceiro nosso. Vou mandar o link depois do podcast para ele acompanhar aqui. Ele faz parte do Six, né, hoje. Podemos trazer ele aqui próximo. Sim. É uma pessoa interessantíssima para falar sobre o nosso esporte, porque ele tem muita vivência de Airsoft, ele participou de eventos magníficos lá na Europa, na Rússia. Eles têm um grupo, agora me foge o nome do grupo, mas é um grupo de brasileiros que viajam para jogar Airsoft fora do país em eventos assim de escalas nacionais. Não, ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Mas assim... salvo engano. Tem que aproveitar o momento aqui para poder fazer. Sim, nós temos inclusive planos para convidá-lo para eventos que irão acontecer esse ano em Goiânia. E aí, ele vindo, a gente coincide a agenda aí pra gente fazer pra trazê-lo. Então, ele é um dos organizadores desse evento de São Paulo, que é o Warzone Brasil. Então, ele usou essa capacidade, esse estudo que ele tem de história, para produzir uma história fictícia de 3. Inicialmente eram 3 países que existiam ali fronteiriços em uma península. E aí eles tinham suas divergências e aí a partir dali eles vão criando um enredo com as missões. E o mais interessante de tudo lá é que, embora eles predeterminem algumas missões e alguma direção para que o jogo vá seguir, tudo era determinado de acordo com o que os operadores faziam em campo. Então, a depender de qual exército cumpria qual missão, a história ia para uma direção. Porque aí ia gerando consequências que às vezes eles não haviam previsto e que iam mudando o decorrer da história. E aí foram 3 anos de evento e as missões de um ano interferiam nas do ano seguinte, porque era uma continuação da história. E aí iam ocorrendo alianças, então um exército às vezes se aliava a outro exército, ou então eles criavam uma rivalidade maior, e aí a história ia... foi se desenvolvendo. Você pega a história do Warzone Brasil, você vai ler o enredo de jogo. O que acontece é a grande diferença de grandes eventos. De quarta-feira, por exemplo, o que ocorre no domingo só, o cara vai lá de manhã e se diverte. Tem um enredo, tem uma história, tem uma ambientação. Mas é uma operação dessa que você vai, fica 3 dias praticamente, né? 24 horas. 24 horas. Jogos então durante o dia, durante a noite. Exatamente, jogos ininterruptos. Você acaba criando um personagem para si, né? Então você toma aquela história como verdadeira realmente. Então assim, você vê operadores, por exemplo, de Domus Day, que é um dos exércitos lá, eles são realmente cidadãos. Se caracterizam com
a vestimenta característica daquele exército, passam a meio que se portar, acaba se tornando um grande teatro, né? Um grande jogo ali, meio que, mas assim, meio que caracterizado com esse teatro. Então a gente acaba criando um pouco de nacionalismo pelo exército que você tem, você cria amor por aquilo e fala, eu quero defender essa farda aqui, não importa o que aconteça. Né? E aí... Defender um país que você não gosta, aí você acaba lá. Exatamente. Mas é isso que é interessante. Então, esse ano, o ano passado, que foi o último ano do evento, nós tivemos uma disparidade muito grande de exércitos. Por conta da pandemia, muita gente não pôde ir, optou por não ir. Um dos exércitos tinha 300 operadores a mais do que o outro. O nosso exército que a gente estava tinha 300 a menos do que o exército inimigo. E mesmo assim a gente vai falando, vamos fazer o possível ali. Você participa em determinados momentos. Aí nesse caso a Bíblia fala dos 300, sim, né? É bem Esparta, né? Nós experimentamos. Seremos então, nós contra quantos? A beleza do esporte Airsoft hoje em dia, nessas grandes operações, é isso. Então nós se deparamos com situações que acaba sendo uma realidade. Porque a Ucrânia, exatamente. Exatamente. Então, bem desproporcional. Então existem nessas operações, não é somente no Warzone do Brasil, né? Outras operações que acontecem aqui dentro do estádio Oeste, por exemplo, né? Que é a Cascavel, que é o pessoal da FAB de Brasília que realiza em Caldas Novas, né? E a Carcará, que é um evento que eu vou trazer novidades depois para vocês aí sobre a Carcará 2023, porque ela iria ser a última edição, mas já está acertada a continuação do evento, né? E eu vou trazer detalhes para vocês. Então a grande sacada é isso, você se encontrar num cenário, né, fictício, tá? Mas você tomar isso como uma realidade, isso é muito bom, porque às vezes você se sente ali como é que fala? O rapaz do 300 lá, o Leônidas? Um espartano. Porque você vê aquela galera partindo pra cima de um squad, às vezes pequeno, e aí vendo aquela galera correndo, gritando, e tiro, e então é bem bacana. E assim, o esporte ele é bonito porque ele comporta o cara que gosta do militarismo de verdade, que vai seguir regras de hierarquia, que vai para o campo e vai utilizar estratégias militares e etc., até o cara que gosta mais de diversão, que quer ele só para divertir mesmo no final de semana. Então tem jogos para todos esses gostos e não precisa ser só aquele cara que tem muita gente que não gosta, né? Por exemplo, esse evento de São Paulo, como são 3 dias de game mesmo, de jogo, de batalhas ininterruptos durante o dia, durante a noite, tem missões para cumprir à noite, as pessoas acampam dentro do campo. Então, assim, você vive uma imersão total, mas tem gente que não gosta, não quer isso. Tem gente que quer só levantar aqui no domingo de manhã e participar. É um grande RPG. Então, assim, esse é um formato que o Schmidt e o pessoal lá do Six trouxeram para o Brasil, com experiências que eles tiveram lá fora, porque o normal mesmo são esses eventos de 2, 3, 4 horas, ou à noite durante a semana, ou no final de semana. Então é meio que o futebol de quem gosta, né? É o jogo da semana ali. Então vai, joga 2, 3 horinhas, acaba se tornando uma grande família, todo mundo se conhece, todo mundo faz amizade. Então tem as resenhas pós-jogo. O esporte ele abraça todo mundo nesse sentido. Então não tem aquela coisa assim, para eu começar eu preciso investir muito, e aí depois se eu não gosto, é inacessível para mim, o pessoal é muito fechado, não vai me receber bem, não tem isso, né? Isso aí não acontece. Você falou que o pessoal interage e tudo mais. Quais os profissionais que jogam? Quem é que participa, né? Cara... Fala assim, exemplo, na arma de fogo a gente tem tudo, né? Sim. A gente tem aí pedreiro, engenheiro, médico, sim, advogado. Mesma realidade. A mesmíssima coisa. A gente tem lá um vasto campo. Tem bastante. Muitos, enfim. Eu hoje, dentro do Airsoft, já vi de
todas as profissões. Tem médico, tem engenheiro, advogado, tem tem profissionais liberais, tem mecânico, tem de tudo, vendedor, tem tudo lá. Como a gente colocou, os equipamentos são relativamente caros, mas ainda são mais baratos que uma arma de fogo. O custo mensal ainda também é bem mais barato, a nossa munição é infinitamente mais barata do que uma munição de arma de fogo. O custo de manutenção também é mais barato, então acaba que atrai muito aquele cara que gosta de arma de fogo, mas não tem condições de adquirir. Aí fala, eu começo por aqui, vou entrando no meio, vou conhecendo, às vezes muita gente depois até migra para arma de fogo, muita gente vem da arma de fogo para cá, porque eles usam uma arma de airsoft, ela é basicamente a mesma coisa de uma arma de fogo em tamanho, em peso, em funcionamento. Ela não tem a capacidade de disparar um projétil de arma de fogo, mas serve para você treinar todos os fundamentos do tiro, saque, empunhadura, normas de segurança. Tanto é que dentro do airsoft a gente utiliza as mesmas regras de segurança da arma de fogo, do tiro esportivo de arma de fogo. Então, vocês em Minas Gerais, que a Polícia Militar de Minas, eu até coloquei no meu Instagram, do Calibre, né? Não é uma matéria, mas coloquei relatando que a Polícia Militar de lá, eles compraram as armas do Airsoft para fazer o treinamento de adentramento. Vem crescendo muito, né? Inclusive. E aí você pode simular a realidade, né? Sim, demais. O Airsoft aqui em Goiás. Atirar e não é munição. Não é letal, né? Não vai causar nenhuma consequência grave. E aí eles fazem um treinamento. Sim. Vocês estão sabendo, tem um nome, eu aqui agora não estou lembrado. Mas tem um nome desse treinamento dentro da Polícia Militar. Eu também agora não foge. Veio dos Estados Unidos. Sim, porque assim, as forças policiais adotavam até pouco tempo o paintball. Isso. Mas o paintball ele tem suas limitações de distância que não são. No Airsoft é bem mais ampla, então o Airsoft tem um alcance muito maior. SWAT, né? Aquele filme SWAT. Sim. O cara até esconde assim para não ver que ele levou um tiro ali. O paintball, muitas vezes, estou dizendo o equipamento que eu vejo sendo utilizado pelas forças policiais aqui do estado para treinamento até então. Tem a questão da mangueira, do cilindro, então eles fogem muito da realidade. O Airsoft já não. E através dos anos aí nós fizemos muitos eventos, muitos jogos, muitos treinamentos com as forças policiais. Muitos mesmo, graças a Deus até agora a parceria sempre muito forte com todas as forças policiais do estado de Goiás. A gente já fez treinamento e eventos com praticamente todas as corporações. Exatamente. E sempre é um grande prazer poder ajudar, são sempre grandes parceiros, como foram, inclusive, no evento de Serra Dourada. No evento de Serra Dourada de dezembro do ano passado, nós tivemos até a presença da aeronave do Graer, nos apoiando. O pessoal, o Coronel Joneval lá do CME, inclusive, do Graer. Agradecer lá o Coronel Joneval, o Coronel Ricardo, do Graer. Ricardo, isso. Eles foram muito solícitos, atenderam uma reivindicação nossa, uma solicitação, na verdade, que já era antiga, porque a grande parte dos operadores de Airsoft, eles são admiradores das forças policiais. Demais. São muito admiradores. Então, porque ali ele se torna simula. Um militar. Sim, é o mais próximo que ele consegue chegar daquilo ali. E assim, é por admiração mesmo, não é por inveja. Muita gente fala, são invejosos, gostaria de fazer parte da corporação e não tem condições. Não é isso. É médico, gosto de ser médico, sou pesado mesmo, para tirar minha adrenalina. Sim. Até porque eu, como organizador do evento, quando eu vi, apesar de, foram semanas de informando, buscando ofícios, autorizações, conversa, explica, e a aeronave veio, Nós já tínhamos tentado, é burocrático, é caro, mas eles estiveram lá para prestigiar o nosso evento rapidamente, porque depois eles estiveram trabalhando, exatamente. E aí o ser humano, o ser humano sempre insatisfeito, teve alguns do Airsoft inclusive, falaram, mas só pousou para tirar foto, como se falasse, não, pousou aqui, você quer o comando, pega a aeronave, vai para casa, vai dar um passeio, as pessoas acham que é isso, mas só de eu sentir, ouvir a aeronave se aproximando, eu me emocionei, eu numa live não conseguia falar, o telefone tremendo assim, foi uma admiração. Desse ano eu não fui. Vai ter, esse ano, Não teve... Teve uma...
É porque depois final do ano, se eu não me Vai ter engano. agora esse ano, tá? Mas eu tive presente. Eu tô lá olhando, rapaz, é uma adrenalina. E pra nós... Você tá ali, ó, olhando, você arrepia. É muito bom. E aí o pessoal subiu, tirou foto. Então, assim, muitos amigos hoje, perfil de WhatsApp, de Facebook. Aí põe TBT, Tá põe lá, foto. TBT, foto, é muito bacana. O pessoal muito solícito, eles atenderam todo mundo, conversaram, tiraram fotos. E assim, e era, acho que uma das últimas instituições da Polícia Militar de Goiás que a gente faltava essa parceria mais próxima. Porque a gente já tinha feito eventos com o Giro, com o BOP, Esquadrão Antibombas, com a própria Polícia Civil, e aí faltava mesmo o GRAEL e a gente já há muito tempo, anos e anos, tentando essa parceria, tentando trazê-los para perto da nossa comunidade. Inclusive. E agora com essa conquista a gente ficou muito satisfeito. E inclusive tem novidades, né? Sim. Vai vir por aí mais uma parceria. Uma parceria. Isso. Não, eu ia citar outro ponto, mas é bom que o Pacheco lembrou dessa parceria que nós vamos também citar depois. Mas nós participamos, há algum tempo já, de uma simulação de atentado terrorista em Goiânia. Tá? Então foi mais uma. E nessa simulação nós tiveram presentes na operação Polícia Federal, Rodoviária Federal, enfim, todas as forças, Exército, Bombeiros. Se eu não me engano, foi a primeira simulação, né, de atentado terrorista no estado de Goiás, que as forças estavam participando para ficarem preparados e o Airsoft participou. E aí Então, entra. quer dizer que assim, eu estava pensando, é diferente de brincar ou jogar bandido e polícia. Essa é a grande diferença. Então nós estamos aqui contando uma série de histórias para a gente fechar nisso, porque as forças policiais elas vêm experimentando o Airsoft e vendo o que é mais efetivo, né? Que na verdade não é bandido contra a polícia, mas Isso. São pessoas comuns. Países contra países, né? Como Também. Simulação. Sim, também. Né? Sim. Porque aquele jogo lá não é visão do Pablo Escobar. Mas tinha alguma equipe que era... Sim, a equipe da DEA. O Pablo... Sim, a equipe do cartel, segurança do Pablo e a equipe da DEA. Inclusive a gente coloca uma pessoa caracterizada como o Pablo, e aí ele tem a equipe dele, exatamente. Sempre buscando a realidade. Então, assim, as forças policiais elas vêm experimentando, e esse é nível Brasil, né? Você vê o caso de Minas Gerais, né? E vendo que o Airsoft, tanto para simulação, para saque, peso, tamanho, sem o uso de mangueiras, né? Sem o uso do recipiente que vai em cima geralmente das armas de paintball, estão vendo que é muito mais semelhante à vida real. E esses treinamentos ajudam muito as forças policiais, porque quando o alvo revida, e principalmente quando o alvo não é da corporação, porque quando faz um treinamento entre policiais e militares é uma coisa. Então, o policial ele sabe mais ou menos como o amigo vai agir, né? Ele tem essa, mas quando coloca alguém da sociedade, alguém que veio, por exemplo, do esporte Airsoft, como aconteceu no caso do atentado terrorista. Então, quando nós entramos na van, e depois de muito, né, Pacheco, nós ficamos pela cidade sendo, entre aspas, procurados, os caras tinham nossas fotos com nome fictícios, estavam procurando a gente pela cidade. Foi dentro, horário de pico. Mas ninguém, só as forças policiais. As forças policiais sabem. Só, e as viaturas. Só as forças policiais. Só as forças policiais. Era uma coisa muito bacana. Lógico, alguma comunicação. E aí nós andando e os caras apaisando atrás da gente. Eu vi que a população de vez em quando olhava aquele cara andando rápido assim. Aí vinha outro mais sério atrás, né? Era aquela situação. E quando nós chegamos. Isso foi noticiado. E vocês não filmam, vocês não têm noção disso, né? Que qualquer coisa eu tenho meu produtor aqui, viu, gente? Nós precisamos de apoio. E aí, que acontece? A gente está começando nisso, né? Assim. Tem alguém fazendo essa produção? A gente mais raro. Bem amador, vamos colocar assim, porque é tudo a gente centralizando tudo, a realização do evento, as filmagens, as fotos, então não tem nada profissional, né? Oportunidade, eu quero jogar meu produtor para poder. Não, mas a gente aceita patrocínio, né? Então, assim, nessa simulação de atentado terrorista, o que ocorreu? Quando nós fomos para uma van, nós entramos a paisana em uma van e lá dentro já estava o nosso equipamento. Essa informação somente nós tínhamos, e o comandante. Os que estavam participando do curso, que era Era até a finalização de um curso de... BOP, né? De um curso de formação do BOP.
Aí, o que acontece? Eles não sabiam disso, mas nós estávamos com nossos equipamentos, isso foi uma ideia de nós mesmos do Airsoft, então lá dentro da van nós fizemos, cara, foi a simulação mais... Um negócio desse tinha que estar filmando. Mas... Tem uma reportagem, depois se quiser no canal Mundo do Airsoft, montar aí, sim, eu vou te mandar. Fazer uma edição, coloca, aí, tem a reportagem da época. Sim. E aí nós entramos na van e começamos a colocar jornal nos vidros. E aí, lógico, teve o comando deles lá fora, olha, van suspeita em tal lugar com possíveis ameaças terroristas. Eles não tinham noção quantos seriam, o que estava lá dentro, só sabia que era uma ameaça. E aí nós colocamos jornal, aí tinha os membros da imprensa, sniper, um teto, foi uma coisa surreal. E aí, de repente, nós lá dentro, nós nos fardamos de preto, armas de airsoft e descemos atirando na guarnição. Cara, foi surreal. Mas a guarnição não sabia, não? Não sabia. Eles não sabiam qual seria a reação. Não, eles estavam... Não, estavam todo mundo como já havia sido previamente estabelecido, todos estavam com equipamentos de airsoft. Era uma simulação. Eles não sabiam da ação. Eles não sabiam quais eram os passos que tomariam. Se esconderam, usaram o treinamento deles para isso. Treinamento, teve um confronto ali e foi muito bacana. Então assim, só que assim, muitos assim ficaram, não sabiam. Tipo assim, o comandante eles foram surpreendidos, eles não imaginavam que ia acontecer. Acho que na cabeça deles eles imaginavam que o desfecho ali seria: vai haver uma negociação, a gente vai cercar aqui a van, vai haver uma negociação, eles vão se entregar e vão sair, ok, tudo tranquilo. Só que tem que estar preparado para tudo. Tem que estar preparado. Então assim, amigo, a coisa muda, todo mundo tem um plano até o alvo começar a revidar. Então quando você faz os disparos lá no alvo estático, é aquela velha máxima da luta, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. E aí, isso é que é interessante de trazer o Airsoft pro adestramento. E Goiás já tem planos para adquirir equipamentos para a Polícia Militar. O Estado já estão negociando isso daí como forma justamente de trazer. Uma coisa é você ir pro stand com a sua arma de fogo e disparar no alvo de papel estático. Outra coisa é você justamente pegar uma pessoa se movimentando. Porte velado, saque, né? Até isso aí você faz num boneco ou num alvo parado. Exatamente. E aí tem a questão de criar justamente a memória muscular, né? Que o Airsoft permite. Então, para trazer esse contato bem mais próximo é melhor. E aí a polícia trazendo isso para dentro dos adestramentos, eles conseguem justamente isso que ele colocou. Você consegue trazer pessoas de fora, criar um ambiente ali que o policial não tem como prever o que vai acontecer. Então ele tem que usar o treinamento que ele teve para solucionar aquela possível ameaça. E aí é diferente você atirar no alvo que revida, que anda, que esconde. E aí realmente onde ele vai conseguir, o policial, o operador de segurança pública, ele vai conseguir ver realmente o que ele sabe ou não. Ele vai estar mais próximo de uma possível ação real, uma possível situação que ele vai encontrar no cotidiano dele. Então, assim, ele consegue. Vocês conseguem mensurar, assim, quantas pessoas estão envolvidas no Airsoft hoje? É muita gente. O pessoal todinho que envolve nas cidades, em Goiás. E é engraçado trazer números assim, porque eu e o Fulano nós começamos mais ou menos na mesma época, né? Foi por volta de 2014 no Airsoft. E quando a gente começou, os nossos jogos semanais ocorriam uma vez por semana, no máximo 2 vezes com os noturnos. E tinham 20, 30 pessoas participando dos jogos. Então assim, iam 20, 30 pessoas para jogar. Hoje a gente já colocou em eventos aqui em Goiânia 200 pessoas. No caso de São Paulo, lá que vem pessoas não só do Brasil todo, mas como da Colômbia, Venezuela, tinham lá parceiros do Chile, 1.500 pessoas. Então, assim, por isso que a gente fala que é o esporte que proporcionalmente mais cresce, porque teve essa evolução muito rápida, né? De 2014 para cá, multiplicou cresceu muito. Por mais de 100 vezes o número de jogadores. Sim. Hoje a gente tem o que em Goiânia? Tem para mais de umas 40 equipes. 40 equipes, cada equipe deve ter 10 a 30, 40 pessoas. Tem 60, tem equipes que tem 5. Nossa, isso assim, a gente está tratando de... 6 mil ou mais?
Eu acho que isso, né? Mas eu acho que eu acho assim, operadores ativos mesmo, a gente tem menos, mas tem muita gente que tem, não joga. Isso. Enfim, então é bem amplo o campo. Sim. E tem crescido muito instrutores, policiais que tem justamente para a questão de treino em casa. Para não correr um risco de um disparo acidental, enfim, alguma coisa, mas também com treino mais barato, ele pode treinar, fazer disparo, então tem várias possibilidades que pode ser utilizado o Airsoft. Mas há várias famílias envolvidas, então empregos diretos, indiretos, né? Lojistas, pais, pessoas que participam, empresas que fazem jogos, família, tem marido e esposa, tem filhos que jogam com os pais. Pai, mãe, operadores mesmo, filhos estão em campo, então tem casais, enfim. Como a gente vinha conversando sobre a pluralidade desses profissionais. Então, tem de todos os ramos, inclusive membros do Estado, né? Nós temos um grande parceiro nosso, que é o Ismael Alexandrino, secretário hoje atual de Estado de Saúde, Estado de Saúde, e que é um jogador, é um atirador, é um CAC, né? Exímio aí, atirador de elite, né? Um atirador de precisão, gosta muito. E é um apoiador incondicional do Airsoft também, pratica. Então, um agradecimento a ele também sempre por estar nos apoiando. Pela força, né? O apoio que sempre nos dá. Sempre que a gente solicita, ele está lá para ajudar. Então, assim, o mundo hoje, o mundo do Airsoft em Goiás e no Brasil, é esse cenário. É pluralidade de pessoas, de cargos, de diversos, né? Enfim... É muito. O que vocês têm uma federação? Isso, a possibilidade de virar um esporte olímpico não existe? É real e eu digo para vocês que está em breve para ocorrer. O esporte é muito novo no mundo todo em geral, né? Então ele surge ali na década de 70 no Japão como uma forma dos japoneses burlarem a lei muito rígida de acesso a armas de fogo. Que lá existe até hoje, inclusive. Na verdade, é um ponto que a gente tem que esclarecer, né? Ele surgiu na década de 70, meados ali de 70, como um esporte, que a Tokyo Marui, ela desenvolve a primeira arma realmente para fins comerciais, para uso, mas antes disso já era utilizada aí nesse ponto que o Exército, o próprio Japão sofria sanções econômicas, enfim, e militares. E aí, como um recurso para treinamento de tropa, né, porque eles precisavam ter um treinamento, né, ficar sem isso, eles trouxeram aí a ideia do Airsoft e começaram a desenvolver os primeiros projetos paramilitares. Olha aí, onde a gente volta nos treinamentos, né, das forças policiais hoje em dia. Auxiliares e militares. Exatamente. Lógico que era uma coisa muito mais arcaica, ele passou a ser difundido como esporte a partir da década de 70, já com uma arma que a gente mais semelhante do que a que a gente conhece hoje em dia. Né? E aí ele veio para o Brasil e começaram assim de forma bem esporádica, né? Grupos pequenos. Sim. Então eram grupos pequenos que jogavam, então não tinha essa mobilização tão grande. Até porque a regulamentação do COLOG, né, a 002, é de fevereiro de 2010, né? Então, para você ver, nós aqui começamos tarde em relação a muitos operadores. Nós começamos em 2014, então já tinha, querendo ou não, 4 anos de legislação. E agora, mais recente, é que houve um pouco de flexibilização nas regras, que facilitou, inclusive, essa questão de acesso. Porque quando a gente começou, lá mais há 10 anos atrás, eles eram considerados produtos controlados pelo Exército. Tinha que ter um CR. Tinha que ter CR. Para ação de gás, sim. As IBBs tinham que ter CR. É porque as nossas armas, depois a gente pode até especificar melhor, né? Elas têm tipos de propulsão. Na verdade, a propulsão é a mesma, mas a forma como a ação da propulsão é desenvolvida é diferente. Então, nós temos uma basicamente só a mola, que são as springs, uma por meio elétrico, né, as AEGs, e uma com a propulsão totalmente a gás, que são as GBBs ou as GNBs, né, que é as blowbacks ou no blowbacks. Esses equipamentos específicos há um tempo atrás, que eram por propulsão exclusivamente a gás, necessitava de CR, o mesmo CR que o CAC hoje precisa para ter uma arma de fogo. Então você pensa a burocracia. E pasme, não era tanto pela arma, porque se você for ver pelo equipamento, porque é controlado porque é a arma. Não, ele era controlado porque usava gás, e o gás é controlado.
Você entende? Então, assim, as springs não eram, as elétricas não eram, a gás era. Por quê? Então, assim, tem um motivo. Era esse. E é um equipamento que não é letal, né? Devidamente utilizado dentro das normas de segurança, ele não causa danos maiores para ninguém. Então, assim, não faz sentido ele ser um produto controlado para venda que você não pode ter um acesso, sendo que ele não tem nenhuma especificação, só porque ele se parece com uma arma de fogo. Isso não, acho que não é o suficiente para isso, né? Mas enfim. Então, as regras eram muito rígidas. Para começar era mais difícil. E aí, como houve essa popularização, com a adesão de mais jogadores, então você vai diminuindo o custo, vai aumentando o número de prestadores de serviço, tanto de venda como de manutenção, de revisão, e aí você consegue crescer mais rápido. E isso faz com que a gente consiga ter uma mobilização maior, porque tendo esse número maior, a gente consegue. As equipes hoje, elas já são estruturadas em forma de associações. Então, cada equipe dessa que o Fulano citou anteriormente, né, os Navy Seals e os nossos outros parceiros, eles são estruturados em associações. E aí, o próximo passo é a gente estruturar a Federação Goiana. Entendi. Então, a gente já tem esse... Tem que ter associação para poder ter Isso. federação. Mas como a gente já começou a criar... Representaria o Estado. E aí, posteriormente, obviamente, quando isso estiver bem mais maduro, criadas todas um número considerável de federações, o próximo passo com certeza vai ser surgir uma confederação, né? Então, a nível nacional, que aí vai criando realmente esse corpo, de forma que o esporte passe a ser cada vez mais conhecido e reconhecido pelas autoridades, e aí um dia se torne, por exemplo, um esporte olímpico. O Fernando citou um tempo atrás, anteriormente, a questão do reality show. Então, assim, isso já está tomando esse nível de proporção, né? Então, vai ter um reality focado em competições, em equipes que vão lá para competir. Então, isso para se tornar um esporte olímpico está bem perto. Isso. Como é que está a questão de vocês, do Airsoft, com o pessoal do ProArmas? Parceiríssimos, porque né? assim, eu estou vendo que vocês têm uma dificuldade até maior do que a nossa de CAC. Sim. Porque nós temos o quê? Desde, se eu não estiver enganado, 1938 ou 48, né? Que tem o esporte do tiro esportivo, né? E que é tudo vindo por decretos. Né? Que até então tem essa PL aí que não é boa para nós. 3723, né? Isso, não é boa para nós. Isso engloba vocês? Não. Só Não, o 3723 não. Não, né? Tem um outro projeto de lei em trâmite no Senado. Na verdade, eu não sei se eu li rapidamente o 3723, mas eu acho que especificamente lá ele trata alguma coisa de airsoft, mas assim, bem simples, bem simples, porque da mesma forma como as armas de fogo tem muita coisa do Exército regulamentando, tem os decretos presidenciais. Hoje, basicamente, tudo é do Exército pro Airsoft. Uhum. Tem uma coisinha ou outra no famigerado Estatuto do Desarmamento, que na verdade é a Lei 10.826, mas basicamente tudo está nas portarias do Comando Logístico do Exército. E isso causa insegurança jurídica muito grande pra gente. Segurança jurídica, eu ia falar. Então, assim, o 3723 trata de classificações, ele traz lá o que é Airsoft, ele, se eu não me engano, ele cria até um pouquinho mais de liberdade, porque hoje a gente consegue comprar qualquer equipamento, sem precisar de CR, sem nada, no mercado nacional. Mas para importar, você ainda precisa de autorização do Exército, que é a mesma autorização para importar uma arma de fogo. Me parece que no 3723 tem um pouquinho de flexibilização quanto a isso. Mas bem básico mesmo, porque ele só traz ali, acho que, umas definições do que é arma de fogo, do que é a Airsoft, o que precisa ter, que na verdade é a ponta laranja para diferenciar da arma de fogo. Sim. Mas é bem básico. Ponta laranja e não vamos chegar lá. No Brasil? Sim, a legislação do Brasil. As outras diferem um pouco. Em Portugal é diferente. Cada país tem uma legislação. Lá em foto do pessoal não tem. Falei, cara, mas peraí, isso aqui não tem. É outra cultura, né? É outra cultura, né? É outra cultura. No Japão não é exigido a ponta vermelha.
Nos Estados Unidos também não. Já é. Em alguns lugares da Europa, inclusive como Portugal, é ainda mais restritivo e mais rígido. Além da ponta vermelha, outras partes da arma têm que estar de outras cores. Amarela, azul, fluorescente e tal. Eu vejo que às vezes tem uns Aqui no Brasil a legislação estipula uma ponta laranja ou vermelho vivo. É o básico. Mas chegaremos lá. A questão do ProArmas, por exemplo, só voltando para fazer um gancho aqui, parceiríssimos, apoiando. O primeiro evento declarado que eles nos apoiaram, a instituição ProArmas Airsoft é um pouco mais recente, né? Ele esteve conosco no Serra Dourada, no último evento que nós tivemos aí. Foi um parceiro nosso e está entrando com toda a força aí para nos ajudar, através do nosso amigo Érico, de Anápolis, e o Júnior, né? Então, assim, é um cara que sempre está nos apoiando, está nos marcando. E a questão, como dizia, né? Eles são ligados às situações, né? Então, como federação, nós conseguiremos ter mais forças para poder lutar. Inclusive, quando os CACs entenderem que o Airsoft hoje é um braço forte, eles já estão entendendo, é um braço muito forte para ajuda em todo sentido, né? Tanto legislação quanto essas restrições que colocam, nossa cultura desarmamentista hoje coloca tanto para arma de fogo, e aí a gente sofre no Airsoft, né? Então, assim, várias confusões, a gente soma forças para um bem comum. Que todo mundo, os CACs querem acesso mais flexibilizado para as armas de fogo, e nós queremos para o nosso esporte, né? Porque, assim, a questão hoje, nós estamos falando de nomenclatura de equipamentos aqui, ela precisa ser bem esclarecida, e agradeço mais uma vez o canal. É isso aí que eu ia perguntar para você. Exatamente. A diferenciação dos equipamentos, porque nós tivemos agora não diria um ataque, mas seria o Ministério Público, né? Uma tentativa de restrição, de liberdade. Inobservância de nomenclatura, não de lei, de nomenclatura. Então, o cara de desconhecimento mesmo. Pessoas do assunto. Querem, não diria público, mas diria falar de uma coisa que não conhece. Tá? Então, assim... Mas eles a maioria, né? A maioria. Então, assim, é bom que a gente fale do equipamento Airsoft hoje, porque ele difere. Se o medo da sociedade, né, que coloca lenha na justiça para poder acender o fogo e atiçar o fogo para... vamos restringir mais porque o Airsoft... E aí vem aquela grande questão. O Airsoft está sendo utilizado para crime. Gente, não será. Me desculpem, mas não cola... Porque um equipamento desse de Airsoft, o cara que quer praticar um crime hoje, vamos ser práticos. O cara quer, primeiro, ele vai ter um equipamento que não lesiona, não tem letalidade. Ele vai pagar R$1.500, R$1.800, R$2.000 numa arma de Airsoft, uma arma curta, para fazer e mesmo assim está correndo o risco de ser surpreendido por alguém efetivamente armado e ser ali morto, enfim, numa ação estúpida, né? Exatamente. Então, assim, ele não vai fazer isso. O cara, ele quer um equipamento que seja efetivo para ele. Com R$1.500, me desculpem, mas ele vai ali, ele compra um 32, compra um 38 enferrujado. Por menos ele compra um 22 enferrujado que vai ser na muito Feira da Barreto. Né? E aí entra na parte da diferenciação, simulacros, né? E réplicas, que é uma grande questão e é um grande erro que ocorreu nessa aí, alardou todo mundo do meio do Airsoft, ficou todo alvoroçado, mas nós vamos ler ao fundo. Isso. Não vai ter força de contextualizar. Recentemente, um membro do Ministério Público Federal, não me lembro de qual estado agora, não sei se São Paulo, ele ingressou com uma ação pedindo a proibição da venda de Airsoft, né, e consequentemente da utilização, com base no artigo 26 da Lei 10.826. Esse artigo 26, essa lei é apelidada erroneamente de Estatuto de Desarmamento, que na verdade não é um Estatuto de Desarmamento, porque lá no referendo já foi autorizado o comércio, a produção, a utilização de arma de fogo, então não tem nada de desarmamentista ali. Até porque desarmar a população de bem é fácil, eu quero ver desarmar o bandido. É grande dificuldade, mas colocações à parte, esse artigo 26, ele trata que é proibida a fabricação, a comercialização de brinquedos
réplicas ou simulacros de arma de fogo ou com qualquer outra coisa que com ele se parece, a não ser réplicas e simulacros para instrução, como o caso das Blue Guns, que são permitidas. Aí é que entra. Por que eu falo que é desconhecimento? Porque a fundamentação do nobre membro do Ministério Público foi que esse artigo veda essa comercialização, essa produção, importação, enfim, e ele colocaria a Airsoft dentro de uma dessas categorias. Não, um simulacro ou algo parecido. E o que de fato não é. Não é porque a COLOG, que é a portaria do Comando Logístico, a 002 de 2010, do Exército, estipula que as armas de pressão, que são as armas que utilizam por qualquer meio de propulsão, por qualquer meio de ação, a propulsão, a pressão, seja por gás ou por pressão causada por um êmbolo puxado por uma mola, é considerada arma de pressão, e os calibres abaixo de 6 milímetros, que é o que inclui o Airsoft, são permitidos, como é o caso da famosa espingarda de chumbinho. Exatamente. As 4.5, as 5.5, elas são permitidas. E elas, inclusive, nem precisam da ponta laranja. Exatamente. Elas têm uma certa diferenciação para arma de fogo? Tem, mas elas são armas de pressão. Elas não se parecem tanto com uma arma de fogo de calibre maior, mas elas parecem. E aí é que entra essa questão. Lá foi uma falta de desconhecimento do assunto. A arma de Airsoft não é brinquedo, ela não é réplica, ela não é simulacro. Réplica é algo que se parece com uma arma, mas não atira. Simulacro não tem ação nenhuma. Não tem ação nenhuma, um pedaço de madeira pintado de preto, enfim. Tudo que é algo que possa ser confundido com uma arma de fogo. Isso o Airsoft não é. O Airsoft é uma arma de pressão. E ela é regulamentada e caracterizada assim pelo Exército. Então foge de tudo aquilo ali. Então quem é operador, quem deseja entrar, não precisa ficar com medo de falar, eu vou comprar e vou perder meu equipamento. Não, entra, compra. Quanto mais pessoas tiver, mais força a gente vai ter para lutar contra essas pessoas. Inclusive o COLOG ele vai além, ele fala que armas de as calibres, né, os calibres permitidos 6 milímetros, que são as armas de Airsoft, ele coloca lá tipo Airsoft, que aí deve ser caracterizado pela sua ponta laranja. Que é justamente a diferenciação para o chumbo, né? Então, é justamente para diferenciar. Então, assim, para mim, é mais uma manobra de alguém que foi lá e, né, vamos provocar o membro. É porque eles usam argumentos que não se sustentam, da mesma forma como usam argumentos para derrubar o PL 3723, de que as armas dos CACs estão indo parar na mão de bandidos. Aí me veio uma reportagem do Fantástico falar que 5 pessoas do mundo, de um universo de quase 1 milhão de CACs estavam fazendo isso, pegando armas e revendendo ou fornecendo para bandidos. Você está tomando todo por uma parte podre. É a mesma coisa de falar... os operantes deles, não? Exatamente. Então, assim, como a gente está próximo, nossos equipamentos se parecem, o mundo que a gente está inserido é bem próximo do militar... Sobra tudo que de crítica que vai para a mente sobra pra gente, inclusive essas questões. Mas aí o bandido vai usar o Airsoft para te assaltar. Eu até brinco, eu falo, cara, eu prefiro ser assaltado por um bandido com uma Airsoft do que uma arma de fogo, que pelo menos ele não vai me matar. Já que eu não tenho a opção de não ser assaltado, porque a gente vive num país que a criminalidade infelizmente ainda é alta, eu prefiro ser por um cara que anda com Airsoft. Caiu bastante, né? Caiu bastante, graças a Deus. Mas assim, né, com armas. É isso. O cara não vai perder tempo. É uma parcela muito pequena que às vezes o cara vai ter acesso por algum motivo ao Airsoft e ele vai falar, opa, oportunismo. Ele vai aproveitar a oportunidade de não ter uma arma de fogo para fazer um assalto com o Airsoft. Mas isso por si só não é justificativa para cercear liberdades. Exatamente. E é bom que se fale porque essa diferenciação ela é muito importante. Então nós vemos reportagens, às vezes por pouco, mas às vezes agentes das forças policiais tratando um Airsoft apreendido como um simulacro. Mesmo tirando a ponta laranja, ele não é simulacro. É desinformação que nós temos o mesmo problema. Tem uma normativa dentro do Estado, dentro da Polícia Militar, nessa normativa de como proceder para abordar os CACs, então é desinformação do corpo, né, do pessoal. O pessoal ensina, mas o pessoal de baixo não quer aprender. Mas, gente, é muito assunto para falar. Tem muita coisa. Eu quero dar uma notícia para vocês. Nosso tempo está acabando. Olha. Aí você fala. Mas a gente vai as resenhas do Jogos para 2 dias falando muita coisa. Mas para
pra frente. Mas a gente já se coloca à disposição para que, caso vocês queiram marcar novos bate-papos, a gente vem. Sempre à disposição. Quiserem fazer. Eu queria até mostrar aqui no finalzinho alguma coisa aqui, mas vai ficar para uma outra hora. Não tem problema. Tá? E eu quero presenteá-los. Né? Presente é coisa boa. Presenteá-los com o boné do Calibre da Liberdade. Sim. Aqui, agradecer. Obrigado. Obrigado. Cara. Lindão. Vocês colocam na cabeça. Sim, sempre. Bora. Fazer. Vamos ver se cabe na cabecinha aqui. Não, assim, não. Vai que. Quase. Você estava organizando. Estava quase. Então a gente gostaria de deixar um convite para todo mundo que gosta, que queira conhecer o Airsoft. Nós temos jogos noturnos toda quarta-feira. Temos também jogos sábado à tarde, domingo pela manhã. Exatamente. Se possível aí vocês deixam na descrição os contatos. E aí quem quiser, entre em contato com a gente. Tem aluguel de equipamento para quem ainda não tem que queira conhecer. A gente também contribui lá para auxiliar, para compra, enfim, para tudo que precisarem relacionados ao Airsoft, manutenção, essas coisas todas, nós estamos à disposição aí. Estamos à disposição do Calibre da Liberdade também, o ProArmas, que são sempre parceiros. E quando precisarem, quando quiserem, podem nos chamar que a gente volta. Vamos junto. As considerações finais. Não, é só agradecer mesmo o espaço. É sempre muito bom poder falar de Airsoft e poder desmistificar muita coisa que é colocada e às vezes nasce até dentro dos próprios operadores por desinformação, né? Então é bom que a gente sempre fale disso, porque a gente mantendo as pessoas informadas, informação é tudo que a gente precisa, informação é poder, né? Então temos que conhecer nossa legislação, tanto os CACs como os operadores de Airsoft têm que conhecer, têm que obedecer o que é preconizado sem discutir, porque lei não se discute, se cumpre. Né? Mas a gente pode, nos projetos, a gente pode. Sim, é interessante. Outros meios a gente discute, mas dentro do que já está preconizado a gente cumpre, para a gente não ter problema. E aí a gente sempre vem, todas as oportunidades que são nos dadas para falar desse assunto e trazer esses pontos polêmicos é sempre muito bom, porque, enfim, sempre, como eu disse, né, a informação é poder. Tá? Okay. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. O tempo veio ao final, mas nós vamos chamá-los e convidá-los novamente. Eu quero agradecer a sua presença até aqui no momento. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, vai nos ajudar a passar essa informação sobre o Airsoft para outros mais. Vai lá e se inscreva no nosso canal, tá? Curte aí se você gostou do vídeo. E isso aí, esse episódio está acabando, mas eu quero dar alguns avisos para você. Dia 9 de abril nós vamos ter o encontro de revolveiros. Dia 9 de abril nós vamos ter o encontro de revolveiros ali no CCT Goiânia. Então vocês acessam ali o Calibre da Liberdade, lá tem as informações onde vocês podem fazer a inscrição. Vai ter exposição de carros, de veículos antigos, vai ter exposição de armas lá, porque é um clube de tiro totalmente controlado e aprovado pelo Exército. E eu estou tentando ver com algum pessoal aí para poder ter exposição de Airsoft, né? Vai ter exposição de cutelaria, de faca, então você é nosso convidado. Dia 16 de abril, uma semana depois, nós temos um curso de revolveiros, tá? Então você que tem revólver, você que quer também ter a experiência de aprender a manusear o revólver, também nós temos lá esse curso. Agradeço até o momento e quero pedir para que Deus possa abençoar a sua vida, possa te guardar, te proteger e te livrar de todo mal, no nome do Filho dele, que é Jesus Cristo. E até mais em breve no próximo Calibre Podcast.